Lembrar que há um filme, que foi editado pelo Plano nos 2 anos do Plano, em que perguntávamos às crianças e aos jovens o que é arte e como é que a arte podia transformar a escola. Eu vou pedir ao César para colocar o link desse vídeo aqui no chat, que ela responda à questão que uma colega tinha colocado no início. Mercedes, bem-vinda. Hola, boa tarde e obrigada por esta oportunidade esta tarde. Eu queria recordar uma frase que ouvi uma vez há bastante tempo na Gulbenkian, não sei quem foi, mas ficou gravada, que foi algo assim como: a arte não serve para nada, é inútil, a não ser para salvarmos-nos. E eu acho que, isso, bueno, queria comentar isso. E depois, a seguinte pergunta era saber se no filme só aparecen miúdos ou tamén aparecen profesores. Hai algunha pregunta a algún profesor ou non? Esas preguntas foron feitas nun contexto previo e posterior a unha ida ao teatro ou a un espectáculo cualquer, ou foi moito máis tarde, porque a veces as respostas e reflexións e o impacto e o eco que ten é moito máis tarde. É dicir, a seguir ten unha resposta, mas no final no final do ano a resposta é outra. Eu a experiencia que teño é que a resposta é moito máis profunda, por veces. E também queria comentar que eu acho que não sei quem precisa mais, se os professores ou os alunos. Todos precisamos para essa mudança. E uma coisa, como o Plano Nacional das Artes cresceu em todas as dimensões. É fantástico, é um projeto. Neste momento acho que não falta nada, nem a monetização de pessoas externas, nem a formação, é completíssimo. E Caroline, ainda me lembro, espetáculos, só vou dizer um, mas, por exemplo, a Sereia, essa atriz, eu sei o nome e tudo, mas para mim é a Sereia, desses mundos que tu inventas e que obrigada. E que tamén fican, isto tamén pode ser o que é con isto, que fica na vida dos profesores, non só dos alumnos, non é? Está ben? Mas Ou a sopa, sei lá, outros espectáculos, tanto faz. Mas que fica cando son espectáculos con cualidade e non que van ao encontro simplesmente de un tema do programa, alimenta a todos, as crianças e os adultos e os professores, que tanto precisamos. Obrigada. Obrigada, Caroline. é curioso porque eu acho que é a terceira vez que num encontro desse tipo, não necessariamente com o PNA, que é mencionado aquele espetáculo, chama-se A Grande Invasão, e então é mencionado, assim, elogiado, etc. Mas isso é o espetáculo que a Caótica não conseguiu vender em Portugal. Agora, por várias questões, mas é um caso um pouco de escola. E não estou a dizer que é o melhor espetáculo do mundo, estou a dizer que é um espetáculo que colocava questões aos professores. Havia respostas ao espetáculo que eram muito diversas e muito afastadas umas das outras. Portanto, acho engraçado. Agora, a pergunta se os miúdos tinham... havia uma pergunta antes que já me esqueci, vou responder à segunda, portanto. Os miúdos do filme não tinham visto o espetáculo, talvez tinham visto, mas não houve propósito da nossa parte, a intenção de os questionar antes ou depois do espetáculo. Justamente, eu acho que o melhor momento para perceber o lugar que isso ocupa na cabeça deles, ou na vida deles, ou no coração deles, é de perguntar assim, sem ocasião especial, não é? Portanto, foi assim. Vocês mencionam um miúdo que disse que não fazia diferença na vida dele. Bom, tem que ver o filme onde ele fala, ele conta que via um espetáculo
O António Pedro perguntava que tipo de espetáculo, que espetáculos viram recentemente. Ele falou do espetáculo que era sobre proteger o ambiente, e a colega dele, que tinha visto um espetáculo, disse também era sobre a segurança rodoviária. Portanto, o miúdo tinha visto um espetáculo sobre o ambiente e a segurança rodoviária. Quem é que quer continuar a ver espetáculos depois disso, não é? Portanto, a questão que se tem que colocar é que espetáculos é que aqueles miúdos viram, porque de facto havia miúdos mais indiferentes ou menos indiferentes, havia miúdos que questionámos que tinham visto, um que tinha visto um espetáculo, mas tinha visto com o pai, quando tinha 7 anos. Na altura em que falamos com ele, tinha talvez 14, 15. Foi importantíssimo para ele, mas foi para ver com o pai. Portanto, eu acho que também traz também isso, não é? As artes performativas, ou estar juntos numa sala a ver uns estranhos, uns seres estranhos a nos contar coisas, é uma experiência em si, não é? Não só o facto de ir a um teatro e nos juntar, é uma coisa que raramente fazemos, cada vez menos, não é? Estar juntos. Carolina, eu vou aproveitar essa tua deixa, porque Ok. nós temos mesmo que terminar para falar dessa questão do estranhamento. Tão bom vermos um espetáculo sobre um tema que nunca ouvimos falar e que não está no currículo da escola. E chamo já o Paulo Pires do Val para encerrar. Muito obrigada a ambos e em breve nos veremos aí, alguns no país. Paulo, Hum, o tempo Sim, agora é teu. continuava os teus agradecimentos. Foi muito bom ouvir a Caroline e o Rui apresentarem e refletirem sobre o que foram estas conversas, o que é este filme e este livro, e agradeço-vos muito esse trabalho. Muito obrigado, e queremos muito ter o livro na mão todos para continuar, e queremos muito ver o filme para também continuar as conversas. Eu vou retomar a provocação, quer da Caroline, quer do Rui, pensar essa ligação entre educação e cultura, a educação e as artes. Cultura e artes são coisas diferentes, mas também não vamos entrar por aí hoje, ficará para uma próxima oportunidade, certamente, mas queria sublinhar, antes de chegar lá, neste final, e depois de ouvirmos a Sara a fazer a análise dos vossos comentários e das vossas respostas, a Sandra sobre o que tem sido também o processo da academia, das ações de formação para professores e como as queremos estender para lá dos professores para mediadores, dizer que durante o ano passado aconteceu o primeiro curso de mediação em que envolvemos vários institutos politécnicos para o poder organizar em todo o território, com pessoas que vieram de todo o território, que já estão a trabalhar e estão agora a pensar de outra forma, certamente, o que pode ser a mediação nos seus equipamentos culturais, nas instituições onde trabalham, e queremos continuar a desenvolver essas ações de formação, essas oficinas, para não só professores, mas também para mediadores, diretores, como também aqui foi sublinhado, para os coordenadores dos planos culturais de escola, e queremos abrir para os artistas, para os cidadãos que desejarem saber mais também sobre estes assuntos. O Plano Cultural de Escola, desde o início, foi pensado assim, a partir de 3 linhas, permitam-me sublinhá-las. Alguns já me ouviram falar disto muitas vezes, mas é bom, de tempos a tempos, voltarmos a pensar sobre o que nos move e como podemos aprofundar, neste caso, essas linhas estratégicas. A primeira foi essa consciência da aldeia toda. O plano não se dirige apenas às escolas, mas a toda a aldeia. O que significa que os planos culturais de escola
como eu dizia há pouco, usando a metáfora dos rios que aí desaguam, os planos culturais de escola devem aproveitar esse trabalho também que é feito com as autarquias, com as instituições culturais, com as empresas que desejamos possam ser, com o ensino superior, que desejamos possam ser forma de se abrirem às escolas, apoiarem o trabalho que nas escolas é feito precisamente nestes planos culturais. Portanto, um repto que vos deixo é aproveitarem nos vossos conselhos consultivos essas instituições da comunidade que ainda não fazem parte do plano cultural e que podem fazer parte e que podem ajudar a melhorar o plano cultural. A escola, com estas instituições, com os alunos, e a participação dos alunos é determinante, escolhe certamente o tema que interessa trabalhar, mas estas instituições poderão ajudar a desenvolver depois projetos culturais que sozinha a escola não poderá fazer. Portanto, a primeira linha é lembrar que devemos fazer o elogio da fragilidade e não da força. Significa, se eu me reconheço como frágil, abro-me aos outros, tenho confiança que os outros me podem ajudar a melhorar, onde também eu preciso de ajuda e preciso de, neste caso, ser capaz de profissionalizar também esta relação, de serem, como também aqui foi sublinhado pelo Carolina e pelo Rui, projetos com muita qualidade e não qualquer coisa amadora. É importantíssimo pensar também de que forma podemos elevar a exigência artística, cultural e patrimonial nas nossas escolas. Segundo, este era o primeiro, a aldeia toda, e de que forma é que neste elogio da fragilidade de cada instituição ela se pode abrir às outras e à comunidade e receber dela essa ajuda de não querer fazer sozinho. A segunda tem a ver também com esta abertura, mas tem a ver com a abertura dentro da própria comunidade educativa, da escola. Ou seja, não se desenvolver um plano cultural sozinho, apenas pelo coordenador. Já aqui foi sublinhada a importância das equipas. Estava a sublinhar a importância do conselho consultivo para desenvolver esse plano. Estava também a apontar a importância de ter os alunos envolvidos na escolha, na decisão da programação, do tema, de ser qualquer coisa de coletivo. Aquilo que é incrível na cultura é ela ser uma cocriação continuamente intergeracional. Pensar como é que podemos, em comum, partilhar o sentido, a procura do sentido. E isso será certamente muito mais forte quando, como dizemos também muitas vezes, mas é difícil depois de implementar, deixarmos de fazer para e passarmos a fazer com. Não é? Ou seja, em vez de fazer para, com muito bom coração e com muito boas intenções, deixarmos esse fazer para e passarmos a fazer com significa envolvermos em todas as fases do caminho aqueles para quem queríamos ou queremos, aqueles a quem queremos chegar. Portanto, envolver toda a escola de forma transdisciplinar nesse processo. Apontando também com esta mudança de paradigma, de fazer não para, mas com uma democracia cultural. Em cada escola, em cada agrupamento, se decidir qual é o tema a ir trabalhar e depois perguntar como é que as artes, como é que os patrimónios, como é que as culturas, até as culturas daqueles que chegam à escola e que tantas vezes não são trabalhadas ou aproveitadas, como é que isso tudo pode dar origem a um projeto cultural e pode dar resposta a esses temas, a essas questões que são levantadas e esses desejos que são os temas dos planos culturais de escola. E, portanto, essa intencionalidade de ser clara para depois fazermos a pergunta e pedirmos ajuda às instituições culturais. Como é que vocês, que são o Cineclube, nos podem ajudar a desenvolver um ciclo de cinema à volta desta questão, deste tema? Como é que vocês, que são o museu, nos podem ajudar a fazer aqui uma exposição na escola, ou nós fazemos convosco uma exposição na vossa instituição, criando essa mesma exposição, sem ser uma coisa pretensamente floreada e amadora, mas com muita exigência e com muito profissionalismo. Parece-nos absolutamente fundamental, também nesse sentido, valorizar
o património de proximidade, olhar para aquilo que está em redor, para as pessoas que estão em redor, valorizando essas pessoas também que temos nesse território e depois, como eu há pouco dizia, não ficar apenas por aí, mas sermos capazes de abrir a uma cultura universal, às culturas que no mundo também existem. Porquê? Ou seja, qual é que é o grande objetivo? É, na verdade, promover os encontros entre os cidadãos, sejam professores, como aqui foi muito bem apontado. Os planos culturais não são apenas para os alunos, são também para os professores e para os funcionários das instituições, das escolas, dos agrupamentos, promover encontros entre os cidadãos e as obras. E que nesse encontro, acreditando que nesse encontro, sendo preparado e sendo depois também deixando ecoar o seu eco, alguma coisa poderá acontecer. E aí então uma diferença que, retomando o repto da Caroline e do Rui, que me parece fundamental, é que educação não é instrução. Educar e instruir são duas coisas completamente diferentes. Podem vir juntas, podem acompanhar-se, mas não são a mesma coisa. E, portanto, quando também aqui já foi sublinhado, é muito mais abrangente. E as escolas têm um documento absolutamente extraordinário que nos poderá ajudar a compreender essa diferença, que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Quando olhamos para o perfil do aluno no final da escolaridade, percebemos que não é só a instrução que está em causa. Não é a instrução que nos permite o pensamento crítico. Não é a instrução que nos permite desenvolver as emoções, ser capaz de as analisar, perceber o que são os sentimentos. Não é a instrução que nos permite trabalhar em conjunto, de forma colaborativa. É preciso mais do que isso. E as artes, a ligação com os patrimónios, permitem, com as culturas na sua diversidade, permitirão então muito mais tudo isso. E, portanto, não é só uma ligação imediata à instrução, àquilo que precisamos de passar como enchendo um copo e abrir precisamente essa liberdade de poder deixar os artistas trabalharem a partir dos temas que necessitam trabalhar e de podermos encontrar depois nessa obra o nosso próprio a ressonância em nós, nesse silêncio do que em nós pode ecoar. Portanto, esse eu julgo que é um caminho que também aqui ficou apontado. Pensamos de que maneira é que as artes, as obras de arte e os artistas não estão a servir apenas um propósito imediato e instrumentalizado, mas muito mais a abrir possibilidades do humano, a tal horizonte de possibilidades que no início vos falava. E, portanto, essa característica também aqui foi apontada do inútil, não é? Ou seja, a arte e a obra como inútil. Sobre isso, permitam, fui aqui à estante buscar um livro que vos aconselho, até julgo que já está traduzido em português, que se chama precisamente A Utilidade do Inútil, de Nuccio Ordine. Vale a pena pegar nele, vale a pena refletir sobre precisamente este caráter inútil, sem outros sentidos, do puro prazer até. De pensar como é que trazemos o prazer para dentro das escolas e assumirmos essa experiência, ou, porque as artes também estão aí, do tirar o tapete debaixo dos pés, do nos levantar questões, nos deixar sem rede. E, portanto, também não apenas o prazer imediato, mas esse outro que é formativo, ou, se quiserem, educativo, no sentido mais abrangente do termo. Parece-me que o papel dos artistas, como também o Rui apontava, é determinante ser refletido, e tal como este livro do Ordine, que ainda agora vos apontei, refletirmos sobre isso e publicarmos sobre isso é vontade do Plano Nacional das Artes, como temos feito ao longo destes anos, e, portanto, um dos próximos livros na coleção que temos com a Imprensa Nacional Casa da Moeda é precisamente sobre os artistas residentes.
sobre o papel dos artistas residentes, o trabalho que os artistas residentes fizeram nas escolas, com os exemplos diversos que já temos nestes 5, 6 anos, e será publicado e certamente será um instrumento muito importante para respondermos a essa pergunta: qual o lugar do artista, o papel do artista também na escola, e perceber a sua diversidade. Sublinho ainda, então, para terminar, como no princípio, o desejo da vossa participação na Bienal Cultura e Educação, que possam, nas vossas escolas, a partir das vossas escolas, responder a essa questão, e em vez do medo, e queremos saber que respostas é que vão dar para ultrapassarmos, para enfrentarmos, não é para esquecer ou para esconder, mas para enfrentarmos o medo, e que espero que, tal como aquele aluno que foi entrevistado pelo António, pela Caroline, possamos dizer, ficamos com as pernas dormentes, também com vontade de mais, e querermos mais. Agradeço muitíssimo aos coordenadores, às coordenadoras que aqui estão, que aqui se juntaram hoje durante esta jornada. Agradecer muito às equipas que os acompanham. Aqui também foi sublinhado, perceber que não fazemos sozinhos, e sublinho também, nesse sentido, a importância de desenvolver os conselhos consultivos, que é a forma de trazer também instituições para dentro e de envolver os que estão dentro da própria escola, deitando abaixo os tais muros que levantamos às vezes por medos e que precisamos, para uma democracia mais saudável, mais robusta, deitar abaixo, para pedir a participação, para exigir a participação de outros, valorizando-os, e isso certamente terá os seus frutos. Por isso, muito obrigado a todas e a todos, e um bom ano de trabalho. Estamos convosco. A equipa do plano estará a acompanhar cada um de vós, e estamos à vossa disposição para o que precisarem. Muito obrigado.